Recebi a notícia do divórcio por uma mensagem no meu celular. Estava em missão no sertão do Piauí, servindo numa operação conjunta do Exército Brasileiro com a Força Nacional, quando a mensagem chegou. 13 anos de casamento terminando, em frases simples de aplicativo. Era só isso. Nenhuma ligação, nenhuma explicação longa, nenhuma chance para diálogo. Meu nome é Caio. Tenho 42 anos, sargento reformado do 25º Batalhão de Caçadores, unidade de infantaria do Exército. Estava no interior de Floriano, numa das áreas de apoio logístico, quando Lívia decidiu que não dava mais para esperar. Mas antes, se você gosta desse tipo de história, digite nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. A mensagem que apareceu na tela do meu celular foi: "Vamos conversar como adultos." Abri a mensagem sentado no canto do alojamento, depois do plantão noturno. 3 frases. Ela já tinha preenchido toda a papelada, já tinha esvaziado nossa conta conjunta e já tinha colocado o novo namorado, Bruno, para morar na nossa casa, em Teresina. A nossa casa. Li a mensagem 2 vezes. Depois tranquei a tela, levantei e fui tomar banho no chuveiro coletivo. Vesti a farda, prendi o coturno e fui direto pro meu posto sem dizer uma palavra. Naquela noite respondi com uma palavra só: entendi. Sem drama, sem briga, sem pedido de explicação, só aquilo. Rogério, meu parceiro de viatura, percebeu. "Tá com um olhar estranho hoje, irmão. Aconteceu alguma coisa?" "Nada, não. Só uns negócios lá em casa." Ele me olhou de lado, assentiu e voltou a calibrar o rádio. Militares sabem quando não é hora de perguntar. A verdade é que eu já esperava. 6 meses antes de eu ser deslocado para a missão, tudo começou a mudar. Pequenas coisas. Lívia parou de perguntar como foi meu dia. Começou a fazer hora extra no consultório onde trabalhava como recepcionista. Passou a ir na academia 3 vezes por semana, mas nunca chegava suada nem cansada. Comprava roupas novas sem motivo, saía com amigas que eu nunca conheci. Mudou as senhas do celular. Começou a deixar o telefone virado para baixo na mesa. Mas eu não confrontei. Nunca fui disso. Nunca persegui. Nunca vasculhei. Mas também não era burro. Comecei a me preparar. Silenciosamente. Aluguei um box de autoarmazenamento na zona sul da cidade, em nome de um parente distante. Guardei lá todos os documentos importantes. Certidão de nascimento, casamento, escritura da casa, que estava só no meu nome por conta do financiamento militar da Caixa. Coloquei junto os talheres de prata da minha mãe, a medalha de campanha, do meu avô e um álbum de fotos antigo. Coisas que realmente importavam. Também abri uma conta em outro banco no nome de um fundo de previdência fechado e comecei a transferir parte do meu salário para lá. Não muito, só o suficiente para se um dia desse merda eu não começar do zero. Na noite anterior à minha partida para a missão no Piauí, ela me abraçou no aeroporto e disse: "Se cuida, viu? Olhos secos, um beijo gelado no rosto. Como quem se despede de um vizinho, não de um marido indo para uma zona de conflito." Eu deveria ter entendido naquele momento, mas uma parte de mim ainda esperava estar errado. Só que eu não estava. 2 semanas depois daquela mensagem, eu estava jantando no refeitório da base quando meu celular vibrou com uma notificação do aplicativo do banco. Abri por reflexo. O saldo da conta conjunta tinha caído de R$ 38 mil para R$ 2,75. Tudo tinha sido transferido para uma conta que eu não reconhecia. Nome de titular diferente. Agência em outro estado. "Tudo certo aí, sargento?" perguntou um dos soldados. "Só uns problemas bancários. Coisa boba." Falei guardando o celular no bolso. Mas por dentro meu sangue estava fervendo. Naquela noite, liguei do telefone satelital para a central do banco. Descobri que os saques vinham acontecendo há semanas. Pequenos no início, depois em blocos de 5 mil, 10 mil. Fechei os olhos, respirei fundo. Na mesma hora, enviei mensagem pro Rafael, amigo de infância e hoje advogado criminalista em São Paulo. Só uma frase: "Preciso falar contigo. Questão séria. Sigilo total." A resposta veio menos de meia hora depois. "Me liga amanhã. Cedo, linha segura. Vou te orientar."
Desliguei. Saí do alojamento, fui andar até os fundos da base. Fiquei sozinho ali, me acompanhando no silêncio. Voltei pro alojamento. Peguei meu notebook e acessei o sistema das câmeras de segurança da minha casa. Lívia tinha esquecido que eu ainda tinha acesso. Na tela, vi um homem que eu nunca tinha visto entrando na sala, de toalha na cintura, com o meu copo de alumínio na mão. Bruno. Mexendo nas minhas coisas, rindo com a Lívia como se nada fosse, como se aquilo fosse deles, usando meu sofá, mexendo no meu cachorro. Sim, até o Max aparecia no canto do vídeo, abanando o rabo para ele. Fechei o notebook. Não chorei, não gritei, não quebrei nada. Em vez disso, fiz uma lista. Falar com Rafael sobre ação judicial e fraude bancária. Reunir documentos da Caixa Econômica. Conferir termos do financiamento militar. Mudar senhas de previdência e pensão. Reforçar segurança da casa. Verificar se houve tentativa de venda do imóvel. Na manhã seguinte, antes mesmo do café, recebi a ligação de Rafael. Cara, você tem mais do que um problema de divórcio. Aí. Eu sei. E quero lidar com isso do jeito certo. Então ouve o que eu vou te dizer, Caio. Vai ter que ser frio, cirúrgico, sem emoção. Isso é guerra jurídica agora. E eu tô contigo. 2 semanas depois daquela ligação com o Rafael, eu consegui uma folga da missão e voltei discretamente para Teresina. Não avisei a ninguém, nem mesmo minha irmã, que morava a menos de 10 quadras da minha casa. Reservei um quarto simples, num hotel na Zona Leste, paguei em dinheiro e entrei com um nome fictício. O plano era claro: observar, coletar, registrar. Rafael já tinha começado o trabalho pesado. Descobrimos que Lívia havia solicitado um refinanciamento do imóvel pela Caixa Econômica sem meu conhecimento. E pior, havia uma cópia digital de um documento com a minha suposta assinatura. Só que a assinatura não era minha. Essa assinatura é uma imitação, Caio, disse Rafael apontando para os traços numa impressão. Ela tentou copiar, mas a curva do C não é tua. E ela esqueceu que tua assinatura real tem 2 pontos depois da letra A. Eu tenho dezenas de documentos teus, isso aqui não cola. Ela forjou isso? Perguntei mesmo sabendo a resposta. Forjou, e usou isso para sacar R$120 mil do patrimônio do imóvel. Engoli seco. A casa era um sobrado simples, 3 quartos, quintal pequeno. Não valia uma fortuna, mas tinha sido construída com suor e anos de serviço. Aquilo era a base da minha vida, e ela estava tentando vender debaixo do meu nariz. Tem mais, Rafael completou, abrindo outra aba no notebook. Esses depósitos aqui, vários foram feitos para uma conta em nome de Vinícius Tavares. Te diz alguma coisa? Nunca ouvi esse nome. É corretor de imóveis. Está envolvido em negócios de compra rápida, à vista. Você não o conhece. Mas o Bruno, o novo namorado da Lívia, já fez pelo menos 2 negócios com ele nos últimos anos. E ambos envolveram casas que foram vendidas abaixo do valor de mercado, logo depois do fim de um relacionamento. E adivinha? Os 3 nomes aparecem em contratos e transferências. Olhei para os papéis sobre a mesa. Era um quebra-cabeça nojento, mas as peças estavam se encaixando. Eles estavam preparando a venda da minha casa enquanto eu vestia a farda e patrulhava a estrada de chão batido no sertão. O que eu posso fazer? Perguntei. A gente vai congelar esse refinanciamento. Já protocolei uma ação emergencial no cartório de registro de imóveis para impedir qualquer movimentação sem tua autorização. E mais. Vamos iniciar um inquérito por falsidade ideológica e fraude bancária. Isso não é mais um caso de traição. Isso é crime, Caio. Naquela noite voltei a acessar as câmeras da minha casa. Lívia não estava lá, mas o Bruno estava. Com ele, Vinícius. Reconheci pelo perfil das redes sociais que Rafael tinha me mostrado. Os 2 rindo na sala, apontando para a cozinha, medindo com trena, fotografando. Já estavam preparando o anúncio. Max, meu cachorro, apareceu na imagem, deitado no canto da sala, olhando de longe, quieto. Aquilo me cortou. Eles não têm nem a decência de respeitar o cão que era meu parceiro.
No dia seguinte, voltei ao hotel com um plano claro. Liguei para o gerente da agência da Caixa que tinha aprovado o refinanciamento. Sou o titular do imóvel da Rua São João, 431. Quero entender como aprovaram um refinanciamento com minha assinatura sem nunca me contatar. O senhor tem documento de identidade para comprovar? Tenho mais que isso. Tenho provas de que essa assinatura foi forjada. Marquei uma reunião na agência para o dia seguinte. Cheguei com Rafael. Ele entregou uma pasta com a escritura original, documentos do Exército, carteira de habilitação, identidade militar e, claro, cópias da assinatura real. O gerente leu tudo em silêncio. Sua expressão mudou lentamente de confiante para alarmada. Nós precisamos verificar isso com o setor jurídico. Já está sendo verificado. O senhor vai precisar explicar como uma assinatura falsa passou sem contestação. Antes de sair da agência, Rafael me puxou de lado. Caio, preste atenção no que vou dizer agora. Isso é maior do que você e a Lívia. A gente está começando a suspeitar que esse tal de Vinícius e o Bruno estão aplicando isso com outras mulheres. E pode ter uma rede de golpes com foco em militares. Por que militares? Porque vocês passam muito tempo fora. Têm benefícios, estabilidade, propriedades no nome. São o alvo perfeito. Fiquei um tempo em silêncio. Aquilo estava deixando de ser pessoal. Estava virando algo muito maior. 2 noites depois recebi uma mensagem de Lívia no aplicativo de mensagens. A primeira desde o e-mail. Caio, precisamos conversar. O banco entrou em contato. Você está dificultando as coisas. Podemos resolver isso como adultos. A mesma frase, quase palavra por palavra do e-mail que ela mandou no deserto. Não respondi. Na manhã seguinte recebi outra ligação de Rafael. O Bruno foi parado numa blitz dirigindo a tua caminhonete. Ele estava com a carteira vencida e o veículo foi apreendido. E tem mais. Encontraram blocos de receituário com o carimbo do consultório onde a Lívia trabalha. Não estavam em branco. Fechei os olhos. Aquilo estava virando uma avalanche. Caio, Rafael disse com um tom mais grave. A gente vai ter que envolver a Polícia Federal. Eu sei. E você tem certeza que quer seguir com isso? Absoluta. Eles cruzaram a linha. Isso não é sobre orgulho. É sobre justiça. Naquela noite eu estava deitado no colchão duro do hotel. O ventilador de teto girava devagar. E eu fiquei ali, olhando para o teto, com uma certeza na alma. Eles mexeram com o cara errado. 3 dias depois da blitz com a minha caminhonete e dos receituários apreendidos, Rafael conseguiu marcar uma reunião com um investigador da Polícia Federal, em Teresina mesmo. O nome dele era Marcos Duarte. Baixo, calvo, barba por fazer e uma expressão que mesclava cansaço com desconfiança. Quando entramos na sala, ele nem ofereceu café. Apenas disse: "Vocês têm 30 minutos. Me convençam." Rafael abriu a pasta que já estávamos chamando de dossiê. Entregou direto nas mãos de Marcos. Cópias das assinaturas, o extrato das transferências, capturas das câmeras de segurança, a cronologia do refinanciamento, o histórico bancário e o nome de Vinícius Tavares. "Olha aqui, doutor." Rafael começou. "Essa assinatura não é do Caio. E ele estava em missão oficial do Exército no momento em que o contrato foi assinado. Temos provas disso." "E o imóvel estava em nome dele?" "Financiado pelo Programa Habitacional Militar. Só pode ser vendido ou refinanciado com a presença física dele, com autorização documentada e registrada em cartório." O agente folheou os documentos com cuidado. Parou no print de Vinícius e Bruno dentro da minha casa. "Esse aqui é o corretor?" "É, e esse é o namorado da ex-esposa do Caio." Ambos estavam no imóvel sem autorização, discutindo valores, de venda antes mesmo do refinanciamento ter sido finalizado. A casa estava à venda oficialmente? Não, mas Vinícius tem o histórico de atuar em vendas rápidas e já negociou outros imóveis em situações idênticas, sempre envolvendo mulheres recém-divorciadas de militares. Marcos fechou a pasta. "A gente já ouviu falar desse cara, mas nunca conseguimos provas claras. Isso muda o jogo. Vamos iniciar uma investigação formal. Mas aviso, não confrontem ninguém por enquanto. A gente precisa ver até onde esse
Fio puxa. Assenti. Frio. Consciente. Determinado. Naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começou, consegui dormir sem pesar no peito. No dia seguinte, Lívia me mandou uma nova mensagem. Podemos nos encontrar? No Parque da Cidadania. Só quero conversar, Caio. Mostrei a mensagem a Rafael. Vai? Claro que não. Mas quero saber o que ela vai fazer enquanto acha que eu tô indo. Foi aí que montamos a armadilha. Às 9 horas da manhã, paramos com o carro alugado do outro lado da rua da minha casa. Max estava no banco de trás. Ficou quietinho. Às 9h15, Lívia saiu sozinha. Entrou no carro e seguiu em direção ao parque. 20 minutos depois, um carro com logotipo de imobiliária parou na porta. Vinícius Tavares. Bruno apareceu pouco depois, abrindo o portão como se fosse o dono do imóvel. Eles apertaram as mãos e entraram. A câmera interna da sala, que eu tinha reinstalado no teto falso da estante, capturou tudo. Vinícius com o celular na mão, tirando fotos. Bruno apontando para a cozinha. Rafael assistia no meu celular em tempo real, gravando tudo. Se eles falarem alguma coisa sobre preço, murmurou. Foi quando Vinícius disse: já tenho um comprador. Oferta à vista. 420 mil reais. A casa vale mais. Bruno respondeu. Lista tá em 450. Mas é sempre assim. Oferta abaixo, venda rápida, dividimos a diferença. A mulher já assinou tudo. Só falta o ex aceitar um acordo. Ele tá criando problema. Milico, né? Eles adoram fazer escândalo, mas no fim sempre cedem. Tem o exército, pensão, estabilidade. O cara vai sumir logo, vai acabar aceitando. Rafael parou de gravar, me encarou. Eles acabaram de se enterrar. Na mesma hora, enviei o vídeo para o agente Marcos com uma mensagem curta. Acontece, agora. 30 minutos depois, vi os carros pretos da Polícia Federal virarem a esquina. 1, 2, 3. Sem sirenes, silenciosos, cirúrgicos. Cercaram a casa. Bateram a porta. Entraram com mandado em mãos. Bruno e Vinícius foram algemados, na varanda. A rua inteira parou para assistir. De dentro do carro, Max rosnava baixinho, como se soubesse o que estava acontecendo. Meu celular vibrou. Era Marcos. Pegamos os dois. E você nos deu mais do que esperávamos. Fraude bancária, tentativa de golpe imobiliário, uso de documentação falsa, associação criminosa. Com o vídeo, temos provas de intenção e operação articulada. E a Lívia? Está a caminho do parque achando que vai encontrar você. Queremos entender o quanto ela sabia. Vai depender de até onde ela estava envolvida. Olhei para a rua. Minhas coisas sendo carregadas por investigadores federais. Meu cachorro de volta ao meu lado. Minha vida, enfim, retomando forma. Não como antes, mas talvez de um jeito melhor. Rafael tocou meu ombro. Isso foi só o começo. Agora é a parte da justiça. Assenti. Mas no fundo, uma outra parte em mim já tinha se fechado para sempre. A confiança, o casamento, o passado. Agora era só olhar para frente. Lívia foi interceptada ainda no estacionamento do parque, por 2 agentes disfarçados da Polícia Federal. Não houve escândalo. Nada de gritos. Ela apenas ficou pálida quando um dos policiais mostrou a credencial e pediu que ela os acompanhasse. O interrogatório aconteceu fora de Teresina, num escritório da Polícia Federal em Timon, no Maranhão, do outro lado da ponte. Estratégia. Menos olhos curiosos. Marcos me ligou no fim da tarde daquele mesmo dia. A ex do senhor colaborou, mas a história dela é confusa. Ela sabia do esquema? Ela afirma que não. Diz que foi enganada pelo Bruno, que ele disse que você estava escondendo dinheiro, desviando recursos do exército e que a casa seria vendida de qualquer forma, que você a abandonaria sem nada. E ela acreditou? Segundo ela, sim. Diz que Bruno a convenceu a falsificar a assinatura e que achava que o refinanciamento era só uma forma de garantir o futuro dos dois. Ela sustenta que não sabia de Vinícius nem dos outros casos. E você acredita? Eu acredito em provas, Caio. E por enquanto,
O que temos contra ela é a falsificação. Nada mais conecta ela diretamente ao esquema de outras famílias militares. Fiquei em silêncio. A pergunta agora é: o que você quer fazer com ela? Respirei fundo. Do outro lado da linha, Marcos esperava. Eu revia mentalmente as imagens da câmera de segurança, o e-mail do divórcio, as contas esvaziadas, o outro homem usando minha camisa e acariciando meu cachorro. E então, pensei na minha casa, nas minhas fardas, no que eu construí sozinho. Eu quero que ela pague pelo que é dela. Nem mais nem menos. Entendido. Vou conversar com seu advogado. Podemos oferecer a ela um acordo. Restituição dos valores, confissão formal da falsificação, renúncia à casa e à sua pensão. Em troca, você não apresenta denúncia criminal. Topa? Topo. Uma semana depois, eu e Rafael nos encontramos, com Marcos em uma sala pequena na sede da Polícia Federal. Os documentos estavam todos prontos. Lívia aceitou o acordo. Ela ficou em silêncio na maior parte do tempo, contou Marcos. Chorou um pouco no fim. Disse que você era melhor do que ela merecia. Eu não tô aqui por vingança, respondi. Só quero seguir em paz. Rafael sorriu. E você vai. O processo de restituição levou 3 meses. O refinanciamento foi cancelado pela Caixa após a confirmação da fraude. A casa voltou completamente para meu nome, sem nenhuma pendência. O valor que Lívia sacou foi integralmente devolvido, parte com a ajuda da família dela, parte com a venda de bens pessoais. Ela abriu mão formalmente de qualquer direito à residência, pensão ou benefício militar. Enquanto isso, a investigação da Polícia Federal se expandia. Outros casos surgiram, militares da Marinha, da Aeronáutica, oficiais da reserva, todos com histórias semelhantes. Saíam em missão, voltavam para casa e descobriam que haviam sido substituídos e roubados. Bruno e Vinícius tinham um padrão. Bruno seduzia, mulheres em crise conjugal, ganhava confiança, convencia a fazer o refinanciamento e depois envolvia Vinícius na venda da casa abaixo do valor de mercado. O comprador era sempre um cliente de confiança. Era tudo um ciclo, repetido por anos. Graças às provas coletadas no meu caso, o Ministério Público conseguiu enquadrar a dupla por formação de quadrilha, estelionato, falsidade ideológica e fraude contra a administração pública. A juíza decretou prisão preventiva de ambos, e novos envolvidos começaram a surgir. Marcos me ligou certo dia com a voz mais leve. Seu caso abriu caminho. Vai virar referência no sistema. E quantas famílias foram afetadas? Até, agora 12. Mas o número pode crescer. Algumas mulheres envolvidas também estão colaborando. Algumas sabiam. Outras foram tão vítimas quanto você. E a minha vai sair disso sem ficha criminal. Mas não vai esquecer. No 6º mês após o início da investigação, meu divórcio com Lívia foi finalizado. Sem audiência. Só um carimbo e uma entrega formal dos documentos por motoboy. Quando assinei a última folha, olhei para Max deitado no chão da sala do apartamento alugado. A gente terminou esse capítulo, meu amigo. Ele levantou as orelhas como se entendesse. Tinha voltado para mim logo depois da prisão de Bruno. E diferente de tudo o que eu perdi, Max parecia inteiro, fiel, intacto. Algumas semanas depois, vendi a casa. Não aguentava mais olhar para aquelas paredes. Cada azulejo, cada móvel, cada cômodo tinha um fantasma. Peguei o dinheiro e comprei um sítio a 40 minutos de Teresina, perto de Altos. 2 quartos, terreno amplo, riacho, nos fundos e nenhuma lembrança nas paredes. Eu precisava de silêncio, de recomeço, de dignidade. Numa tarde morna de janeiro, Max e eu estávamos sentados na varanda quando recebi uma mensagem no celular. Era um número desconhecido. Abri com um certo aperto no peito. Você não me conhece. Sou esposa de um militar da Força Aérea Brasileira. A Polícia Federal me deu seu nome. Quero agradecer. Se não fosse sua denúncia, eu teria perdido tudo. Fiquei olhando para a tela por alguns minutos. Depois apenas digitei. Fico feliz que você esteja segura. Cuide bem do que é seu. Enviei. E respirei fundo. Naquela noite,
Dormi pela primeira. Fez sem peso no peito, sem barulho na mente, sem ódio no coração. Max dormiu no tapete da sala. Eu dormi em paz. 1 ano se passou desde que tudo começou. Desde a mensagem que encerrava meu casamento com 3 frases frias. Desde que voltei para casa sem avisar e encontrei minha vida desfeita, minha dignidade invadida, minha confiança dilacerada. Hoje, estou em outro lugar. Literalmente. A casa nova no sítio tem uma varanda ampla com vista para o riacho. De manhã cedo, a névoa sobe devagar por entre os eucaliptos, e o cheiro de mato fresco me lembra que, apesar de tudo, ainda existe paz. Neste mundo, Max corre livre. Às vezes atrás de alguma galinha dos vizinhos, às vezes só por correr. Eu o observo com um café preto na mão e um silêncio confortável ao redor. Depois que me aposentei do exército com 20 anos de serviço, comecei a fazer pequenos trabalhos de marcenaria para moradores da região. Portões, cercas, móveis rústicos. Coisa simples, mas suficiente para ocupar as mãos e manter o coração em movimento. Não tenho luxos. Não preciso deles. O que tenho agora é controle sobre meu tempo, meu espaço, minha história. Há pouco mais de 2 meses, recebi outra carta. Dessa vez, vinda de um homem de Recife, também militar. A esposa dele tinha tentado refinanciar a casa durante uma missão dele no Amazonas. Quando o banco questionou algumas inconsistências, a operação foi barrada. Ele foi alertado pela própria Polícia Federal. O nome dele constava numa planilha que foi apreendida com Vinícius. Ele queria agradecer. Disse que o meu caso foi o primeiro a abrir a porteira. Que o vídeo gravado pelas câmeras da minha casa foi apresentado em treinamentos internos do banco como exemplo de esquema de fraude conjugal. Eu respondi a carta com algo simples. Não fiz por heroísmo. Fiz porque ninguém mais faria por mim. Mas fico feliz que, no fim das contas, serviu para mais alguém. Sobre a Lívia, soube por Rafael que ela voltou para a cidade natal no interior de Goiás. Trabalha num consultório novo com outro nome na placa. Disseram que anda quieta, discreta. Se mudou da casa dos pais e vive com a irmã. Sumiu das redes sociais. Talvez esteja tentando recomeçar. Não a odeio. Já quis. Já senti raiva suficiente para queimar minha alma por dentro. Mas depois de tudo percebi que o perdão às vezes não é algo que você oferece a outra pessoa. É uma libertação que você dá a si mesmo. Perdoar não significa esquecer. Significa não carregar mais. E eu larguei o peso. Bruno Ryan foi condenado a 8 anos por estelionato, associação criminosa e falsidade ideológica. Vinícius Tavares pegou 10. Mas fechou acordo de delação e entregou outros nomes envolvidos no esquema. A operação recebeu o nome oficial da Polícia Federal. Operação Domicilium. Ao todo, foram descobertos 14 casos com padrão semelhante. Todos envolvendo militares ou servidores públicos afastados de casa por longos períodos. Meu caso virou jurisprudência em ações de fraude conjugal envolvendo imóveis com financiamento militar. Rafael foi convidado para dar palestra em um congresso de direito penal. Ele me agradeceu por isso. Disse que, no fim, eu ajudei mais gente do que imaginava. Eu apenas sorri. Um dia, enquanto instalava uma cerca nos fundos do sítio, Max latiu em direção ao portão. Era um rapaz de terno, com uma pasta na mão e um carro alugado estacionado na estrada de terra. O senhor é Caio Dantas? Sou. Trabalho com uma produtora de documentários. Estamos fazendo uma série sobre casos reais de fraudes conjugais. Seu caso é um dos que nos chamou a atenção. Eu não estou interessado em fama. Entendo. Mas talvez outras pessoas. Já fiz minha parte. Pelo menos aceite nosso agradecimento. O senhor evitou que muitas famílias perdessem tudo. Aceitei o envelope. Dentro, uma carta assinada por 10 famílias diferentes, todas vítimas que foram alertadas a tempo. Uma delas dizia: graças ao Senhor, ainda dormimos sob o mesmo teto. Fechei o envelope. Agradeci com um aceno. O rapaz foi embora. Fiquei ali parado com o papel na mão e Max ao meu lado. O sol começava a se pôr entre as árvores, tingindo tudo de dourado.
Você pergunta o que eu faria se descobrisse que foi traído e roubado pela pessoa que mais deveria te proteger? Eu digo, primeiro sentiria, depois pensaria, e por fim, agiria. Mas nunca por impulso, nunca pela raiva, porque raiva passa. O que fica é a consequência. Eu não fui atrás de vingança, fui atrás do que era certo. E no fim, encontrei algo maior, a verdade, e com ela, liberdade. Hoje construo tudo com minhas próprias mãos. Nada que possa ser tomado, nada que possa ser falsificado, nada que alguém possa roubar. É só meu, e é o bastante. Agora sou eu, o Max e a estrada. Um dia de cada vez, construindo uma vida que ninguém mais pode roubar. E se você chegou até aqui, talvez essa história também tenha te tocado de alguma forma. Então aproveita. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Aqui você vai encontrar mais histórias como essa, reais, profundas e cheias de reviravolta, que mostram que mesmo nas piores quedas, sempre existe um caminho de volta. E me diz nos comentários. No lugar do Caio, o que você teria feito? A gente se vê na próxima história. Até lá!